Sistema circulatório. O que é o sistema circulatório? Quando a gente fala em sistema circulatório, o nome já diz tudo, né? Circular, ou seja, é um sistema que vai fazer circular alguma coisa, certo? Quando a gente tem esse pensamento, a gente pensa logo no quê? No sangue, certo? Então, a principal característica do sistema circulatório é que ele é um sistema que vai fazer circular, ele é o sistema responsável por levar o quê? Os materiais nutritivos, como o oxigênio, certo? E os nutrientes provenientes da digestão, para todas as células do nosso corpo, certo? Além disso, o sistema circulatório ele não só vai levar os nutrientes, ele vai levar também os resíduos, ou seja, nossas células, elas têm a capacidade de se alimentar como a gente mesmo, né? A célula é uma entidade viva. Então ela precisa de nutriente para poder crescer, fazer todo o seu metabolismo. E depois que ela faz esse metabolismo, que ela digere, por assim dizer, os materiais nutritivos que o sangue leva, ela também vai excretar algumas coisas. Da mesma maneira que a gente não consegue digerir e aproveitar todo o material que a gente ingere, que a gente come, a gente vai ter que liberar o quê? O resto que a gente não conseguiu absorver, que sai na forma de fezes, por exemplo, certo? Então a célula é da mesma maneira, a célula vai precisar absorver esses materiais nutritivos para poder fazer o metabolismo dela, crescer, se reproduzir, certo? Se multiplicar. E também ela vai precisar excretar o que ela não precisa, certo? Quem vai levar esse material nutritivo que ela vai precisar é o sangue. E também quem vai levar o material que a célula vai excretar também vai ser o sangue. Porque quanto mais a célula excreta esses materiais da digestão celular, se esses materiais se acumularem dentro dos tecidos, a própria célula vai morrer, porque esse material é um material tóxico, certo? Então, as células elas precisam ter um sistema de limpeza dessas regiões. O sistema de limpeza dessas regiões, quem vai fazer é justamente o sangue, certo? Que é esse tecido, que o sangue é um tecido líquido, que vai levar o quê? O material nutritivo até as células e vai pegar o material da digestão celular, que é um material tóxico, e vai eliminar do corpo, evitando que a própria célula fique é, crie algum excesso de material tóxico e morra, certo? Então, ó, o sistema circulatório como um todo ele é responsável por isso, por levar o material nutritivo, né? Tanto o material nutritivo proveniente da digestão, como o oxigênio para as células, certo? E transportar esses resíduos do metabolismo celular, beleza? Quando a gente fala em sistema circulatório, a principal sistema que vem na nossa cabeça é justamente o que? O sistema cardiovascular, certo? Mas o sistema circulatório ele é um sistema maior, que ele é composto por outros sistemas, dentre eles o sistema cardiovascular, mas também ele é composto pelo sistema linfático, certo? E também os órgãos hematopoiéticos. A gente viu na primeira aula, a gente viu na primeira aula que os órgãos hematopoéticos são aqueles órgãos responsáveis pela produção do quê? De componentes do sangue, certo? Como o quê? Como os ossos longos, por exemplo, do nosso corpo, que a medula óssea vermelha, que está dentro ali do canal medular, ele vai produzir o quê? Eles vão produzir esses componentes sanguíneos e nosso sangue vai estar sempre sendo reposto. O outro sistema pouco conhecido que a gente tem é justamente também o sistema linfático. Esse sistema linfático, esse sistema linfático, ele é responsável principalmente pela drenagem dos líquidos que vão ficar se acumulando dentro do nosso corpo, certo? E o sistema cardiovascular é aquele sistema, eu não posso chamar de principal, mas é aquele sistema mais conhecido, né? Lembra que eu falei da definição de sistema circulatório?
no slide anterior, que eu dizia o quê? Que é o sistema que ele é responsável por levar o quê? O material nutritivo, né, para as células e o oxigênio e retirar os resíduos do metabolismo celular, certo? Então, essas funções, em princípio, quem vai fazer a maior parte delas, ou quase todas elas, é o sistema cardiovascular, certo? Mas lembrando que o sistema circulatório, ele é um sistema que ele é composto por outros três sistemas, certo? Que é o sistema cardiovascular, o sistema linfático e os órgãos hematopoéticos. Lembrando de novo, órgãos hematopoéticos são aqueles órgãos que são responsáveis pela produção de partes, ou seja, de componentes do sangue, certo? Então eles vão produzir sangue, certo? Falando desses sistemas que compõem o sistema circulatório, nós vamos começar falando pelo sistema cardiovascular. O que é o sistema cardiovascular? O sistema cardiovascular, como o próprio nome já diz, é um sistema que ele é formado pelo coração e pelos vasos, por isso que é cardiovascular, certo? Mas na prática, o que é o sistema cardiovascular? O sistema cardiovascular ele é um sistema fechado, certo? Que não tem comunicação direta com o exterior, com o resto do corpo. Ele é constituído pelo quê? Por tubos, né, que são os vasos sanguíneos. Esses vasos podem ser o quê? Artérias, veias e capilares. E dentro desses vasos vão circular um fluido. E esse fluido que circula dentro desses vasos nós chamamos de sangue, certo? E esse sangue, ele vai migrar por dentro desse sistema cardiovascular, mas ele vai ser impulsionado. Ou seja, tem uma bomba que vai impulsionar esse sangue por dentro de todos esses vasos sanguíneos para poder fazer esse sangue circular por dentro de todo o corpo e levar o quê? Todos os nutrientes e retirar o material da digestão celular. Essa bomba, ela a gente conhece como coração, que é uma bomba contrátil propulsora, ou seja, é um órgão que ele vai ter a capacidade de se contrair e por essa contração ele vai fazer o que? Ele vai impulsionar o sangue por dentro de todo o corpo, levando o sangue por todos os tecidos e órgãos do corpo, certo? Então, repetindo, o sistema cardiovascular é um sistema fechado, que é constituído por quê? Por vasos, e por dentro desses vasos vão circular o quê? O sangue. E quem vai fazer o sangue circular dentro desses vasos é o coração, que ele funciona como uma bomba contrátil propulsora, certo? Então, bem tranquilo isso aí, né? Falando aí do sistema cardiovascular, quais são as funções básicas do sistema cardiovascular? A gente já viu, né? Nos slides anteriores a gente já comentou sobre isso. Mas vale ressaltar aqui de novo, pontuar individualmente cada um deles. A primeira função básica do sistema cardiovascular é o que? Levar o material nutritivo e o oxigênio às células. Como eu falei, nossas células elas precisam fazer o seu metabolismo, elas precisam crescer, elas precisam se dividir, se multiplicar. E para isso elas precisam de energia. E essa energia ela é proveniente do quê? Dos nutrientes que a gente absorve. E esses nutrientes eles vêm de onde? Da nossa alimentação. Nós comemos os alimentos, esses alimentos eles são digeridos no nosso sistema digestório e ele é absorvido lá no intestino, por exemplo. Então, ó, esses nutrientes que são absorvidos lá no intestino, eles caem dentro dos vasos sanguíneos que estão revestindo lá o intestino e são levados para todo o nosso corpo através da circulação, certo? Através da circulação sanguínea. Esses nutrientes eles vão ser absorvidos pelas células e as células vão pegar esses nutrientes e vão começar a utilizá-los da mesma maneira que a gente, né? Elas vão precisar desse nutriente para poder crescer e se reproduzir, se multiplicar, certo? Então, ó, depois que a célula faz esse processo, ela vai liberar material que não conseguiu absorver. E geralmente esses materiais são tóxicos, né? Que são materiais nitrogenados, à base de nitrogênio.
Então, ó, esse material que vai ser excretado, se ele permanecer muito tempo no local, ele vai se acumular e vai se tornar cada vez mais tóxico e pode matar a própria célula, certo? Então, o sangue também, além de levar esses materiais, ele vai retirar essa parte que não presta, né? Que é tóxica para as células e vai retirar e vai excretar essa parte desses materiais, certo? Pela urina. Outro ponto aí é transportar esses materiais residuais do metabolismo que eu acabei de falar, né? Como esse material ele é tóxico, ele vai ter que ser expelido e ele vai ser expelido o quê? Através da urina. Através da urina, e quem faz esse papel aí é o sistema. Qual é o sistema que faz isso aí? Eu deixo essa pergunta para vocês. A gente não viu, mas a gente vai ver ainda. É o sistema urogenital, mais precisamente o sistema urinário, certo? Que vai filtrar esse sangue e vai retirar justamente esse material residual do metabolismo celular e vai excretar ele na forma de urina, certo? Outra função também do sistema cardiovascular, né, não só do sistema cardiovascular, a gente vai ver que o sistema linfático também faz parte tem esse ponto aí, que é a parte da defesa do nosso corpo, certo? Ou seja, nosso sangue ele também tem células de defesa, células que vão defender nosso corpo de ataques de vírus, por exemplo, que o vírus está na moda agora nessa questão do coronavírus, que é bem perigoso, e eu ressalto a vocês aí, mantenham o isolamento social, né? Fiquem em casa, porque não é brincadeira, certo? É uma coisa bem séria. Então, por exemplo, nosso corpo vai ter defesa contra infecções bacterianas, contra infecções virais. E quando a gente fala em defesa, imunidade, a gente está se referindo justamente às células do sangue, certo? Células sanguíneas. Então, parte do sangue, ele vai ter essa função de defesa. Ele vai fazer o que? Ele vai pegar, vai matar aquele organismo que está parasitando o nosso corpo, certo? Temos o que? Alguns tipos de células de defesa aqui, ó, macrófagos, leucócitos e os linfócitos, tanto os linfócitos T quanto os linfócitos B, certo? Então, ó, quais são as funções basicamente do sistema cardiovascular? Lembrando que eu estou falando só do cardiovascular e os outros sistemas que a gente viu também vão ter algumas dessas funções. Mas primeiro, levar o material nutritivo para a célula, né? Aquilo que eu tinha falado, você vai levar os nutrientes para a célula crescer e depois transportar esse material residual do metabolismo e eliminá-lo do corpo para que ele não seja tóxico. E também a função de defesa. Nosso corpo tem imunidade porque nosso sangue produz células que vão combater infecções, certo? E de que é composto? Quais são os componentes desse sistema cardiovascular? Como eu falei, o nome do sistema é cardiovascular. Esse nome já diz o quê? Que ele é composto por coração e vasos, certo? Quais são esses vasos condutores que o sistema cardiovascular é composto? Nós temos aí as artérias, certo? As veias e os vasos capilares, certo? E também nós temos o coração, que é aquela bomba contrátil propulsora, certo? Que vai fazer o sangue circular por dentro desses vasos. O coração, ele é considerado um vaso modificado e a gente vai ver o porquê disso. Quando a gente vai olhar a estrutura, né? Como é composto, como é disposto os tecidos que formam os vasos sanguíneos, tanto as veias como as artérias, nós vamos ver que o coração ele tem características, as mesmas características dessas veias e dessas artérias, certo? As mesmas características histológicas que a gente fala, né? Os tecidos são parecidos, certo? Então, por isso o coração ele é considerado o quê? Um vaso modificado, certo? E a gente vai ver cada uma dessas partes aí individualmente. Nós vamos ver o que são artérias, o que são veias, o que são capilares, a diferença entre eles, certo? E as características básicas também morfológicas do coração. Ó, aqui é uma imagem, né, de angiorressonância magnética, né, do tórax, e a gente pode ver o que aqui, ó? O coração, né? E as veias,
saindo as artérias, o arco aórtico nessa figura aqui, que é a melhor que tem pra gente observar, certo? Então ele é um sistema de irrigação do nosso corpo, beleza? Vamos começar então pelo quê? Pelo coração. O coração é a parte central do sistema cardiovascular, certo? Todo mundo imagina e sabe para que serve o coração, né? O coração vai fazer o quê? Vai bombear o sangue, certo? E para bombear alguma coisa, ele precisa se encher de sangue, certo? Então, para ele se encher, ele precisa ser oco. Então, o coração ele é um órgão muscular oco. Muscular porque ele é uma bomba pulsátil, né? Ele vai ter que pulsar, ele vai ter que se contrair e relaxar. Quem tem essa capacidade de contração e relaxamento é justamente o quê? Os músculos, certo? Então, o coração ele é o quê? É um órgão muscular oco, certo? O coração ele pode pesar de 280 a 340 gramas, né? Isso são médias, né, da população mundial. Geralmente no homem o coração é um pouco maior do que nas mulheres. E também tem a questão do sedentarismo e da prática de esportes. Por exemplo, o coração ele é um músculo, certo? Então o que é que acontece com qualquer músculo? Se você vai para uma academia e você começa a fazer musculação, você começa a estimular esses músculos, né, a contrair e relaxar muito ele, o que é que acontece? A hipertrofia desse músculo, ou seja, esse músculo aumenta de tamanho, ele fica mais forte, certo? Com o coração é a mesma coisa. Quando você pratica muito esporte, o seu coração ele vai trabalhar mais, ele tem que bombear mais sangue, porque nossas células vão precisar de mais oxigênio, né, por conta do exercício que estamos realizando. Então, quanto mais você faz exercício, mais seu coração ele é estimulado a trabalhar. E como o coração é um órgão muscular, quanto mais você estimula esse músculo, mais esse músculo vai ficando mais forte, certo? Então, em pessoas que são atletas, por exemplo, o coração pode ser um pouco maior do que essa média. E em pessoas que são sedentárias também pode ser um pouco menor, né, do que essa média aí também. Mas a média em si fica entre 280 gramas, geralmente em mulheres, a 340 gramas em homens. Não é uma coisa tão grande assim quanto a gente imagina, né? O coração ele vai possuir um ápice e uma base, certo? O ápice é a parte superior e a base é a parte de baixo, como o nome já diz. E também ele vai possuir três faces, certo? Ele vai possuir uma face externocostal. Onde é que fica o externo? Na parte da frente do nosso corpo, né? Do nosso tórax aqui, certo? E a costal, o nome já diz tudo, a costa, as costas, certo? Então, ó, a face externocostal é aqui a face do coração que está voltado para a parte da frente do nosso corpo, para a face anterior, e a costal é a que está voltado para a parte posterior do nosso corpo, certo? Tem outra face que é a diafragmática, que é justamente a face que está voltada para o músculo diafragma, né? Que é o músculo diafragma, é um músculo que vai basicamente dividir aí a nossa cavidade torácica da nossa cavidade abdominal, certo? E também temos as faces pulmonar do coração. Por quê? O coração ele vai ficar no centro do nosso tórax ali entre os pulmões, certo? Então, ó, uma parte direita e a parte esquerda elas vão estar em contato com o quê? Com os pulmões. Então essas partes que estão em contato com os pulmões são as partes, a face que a gente chama de face pulmonar, certo? Então a esternocostal é aquela parte do coração que fica em contato, que fica voltada para o externo e para as costas, né? Para a região das costas. A diafragmática é a que fica voltada para o diafragma e as pulmonares são aquelas faces que ficam voltadas para o lado que o coração está em contato com os pulmões, certo? Como eu falei também, o coração é um órgão muscular e o nome do músculo que compõe o coração é o miocárdio, certo? Mio é músculo, vem de músculo, né? E cardio, o coração, ou seja, miocárdio é o músculo que compõe o coração, certo?
Esse tipo de músculo nós chamamos de músculo estriado cardíaco. Ele é um tipo de musculatura que a gente chama de musculatura involuntária, ou seja, você não consegue controlar o batimento do seu coração, você não consegue fazer seu coração parar quando você quer, certo? Nem faz ele voltar a bater quando você quer. É uma musculatura automática, certo? Independente da nossa força de vontade, do nosso desejo, o coração vai continuar batendo. Então, ó, o coração ele é basicamente músculo, ele é um órgão muscular, sua grande maioria, né, do seu tecido, do seu componente são músculos, e esse músculo é o miocárdio. E o miocárdio é o tecido muscular estriado cardíaco, certo? Nós vimos que o coração é um órgão muscular oco e dentro dele ele é oco, beleza? Então, ó, dentro dessas cavidades do coração, elas vão ser revestidas por um tecido. Esse tecido, ele a gente chama de endocárdio, certo? Esse endocárdio, ele é a mesma coisa que o endotélio. A gente vai ver que o endotélio, ele é o tecido que vai revestir as veias e as artérias e vão compor o que? Os capilares, certo? Então aí uma similaridade aí a mais, certo? E o coração, ele tem o quê? 4 câmaras. Nós vamos ver aqui ó, as setinhas pretas. Ó. Nós vamos ter 2 átrios e 2 ventrículos. As setinhas superiores ali, nós estamos vendo os átrios direito e esquerdo, ou aurícula direita e esquerda. E embaixo, nós temos os ventrículos direito e os ventrículos esquerdo. Essas setinhas pretas, certo? Essa setinha azul aí, ela está indicando um septo cardíaco, que é um septo que vai dividir aí o ventrículo direito do ventrículo esquerdo, que a gente vai ver isso mais tarde, mas eu quero salientar aqui que esse septo e o resto do coração aqui, você pode ver que ele é formado por músculo. E esse músculo, como eu falei, é o miocárdio. E fora do coração, certo? Nessa setinha vermelha do lado esquerdo aqui do desenho, nós temos o pericárdio, que é um tecido que vai revestir o coração por fora, que vai basicamente proteger o coração, certo? Que a gente vai ver também daqui a pouco, certo? Então o coração é um órgão muscular oco, que ele vai ser composto pelo miocárdio, né, que é esse tecido muscular, o endocárdio, que é a camada que vai revestir o coração por dentro, as cavidades do coração por dentro, e o pericárdio, que é a camada de tecido que vai revestir o coração por fora, certo? E o coração tem 4 câmaras, né? Você tem 2 átrios, um átrio direito e o esquerdo, e 2 ventrículos, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, certo? Bem tranquilo isso aí, né? Coisa de ensino médio mesmo. Aqui nós podemos ver também, ó, uma imagem do coração. O que eu quero mostrar nessa imagem aqui é o seguinte: o coração ele também precisa ser irrigado, certo? Ele precisa ser irrigado e ele é irrigado por esses vasos que nós chamamos de vasos coronários. Os vasos coronários são os vasos que vão irrigar o coração, vão levar nutrientes para as células que vão compor o coração, para as células do músculo do coração, certo? Esses vasos coronários aí, eles vão levar os nutrientes, vão levar o oxigênio, vão tirar também as excretas que as células que compõem o coração estão produzindo, que são tóxicas também do mesmo jeito, certo? Então o coração também é irrigado por vasos sanguíneos. Não é porque ele faz parte do sistema cardiovascular que ele não é irrigado também. Então, os vasos que vão levar esses nutrientes nós chamamos de artérias coronárias. E os vasos que vão retirar as coisas que não prestam, né, o material residual aí produzido pelas células do coração, nós chamamos de veias cardíacas, certo? Bem tranquilo isso aí também. Então nós temos os vasos coronários, que são os vasos que vão irrigar o coração, que você tem o que? As artérias coronárias e as veias cardíacas, certo? São os 2 tipos de vasos que vão irrigar o coração, o próprio músculo. Como eu falei, ó, vamos falar da estrutura do coração de fora para dentro.
O coração, ele é composto, ele é revestido por uma camada, certo? Porque veja só, o coração ele está onde? Localizado no centro do peito, né? Principalmente o que? Ele fica preso entre os dois pulmões e abaixo dos pulmões você vai ter o diafragma. Então, o que é que acontece? O coração ele tem bastante contato com outros órgãos, com outras estruturas, principalmente porque ele é pulsátil, né? Ele não é um órgão estático. Então, ó, o que é que ele precisa? Ele precisa de uma certa proteção. Essa proteção é dada por tecidos. E o tecido que vai envolver, vai recobrir, vai cobrir o coração, a gente chama de pericárdio. Peri vem de periferia. Periferia é o que está às margens de alguma coisa, certo? Então, pericárdio é o tecido que vai estar ao redor, ou seja, cobrindo, revestindo o coração. Esse pericárdio ele é conhecido como um saco fibroceroso. Por quê? Porque o pericárdio ele tem camadas diferentes. Ele vai ter uma camada fibrosa e uma camada serosa. E por que isso? Ele vai ter uma camada fibrosa e uma camada serosa. Porque esse saco, né, se ele for fibroso em toda a sua extensão, com o coração está batendo, ele mesmo pode danificar o órgão. Então ele precisa ter uma camada que seja mais serosa, que seja uma camada mais, como é que eu posso dizer, mais macia para entrar em contato com o próprio órgão para não danificar ele, e uma camada mais fibrosa do lado de fora, que é para justamente proteger ele de abrasões, por exemplo, que poderiam ocorrer do contato dele com os pulmões, por exemplo, certo? Então, essa camada externa do pericárdio a gente chama de pericárdio fibroso, que é uma camada mais fibrosa, mais resistente, certo? Que vai promover o quê? A proteção desse órgão, certo? Do contato com outras estruturas que estejam ao redor. A camada mais interna do pericárdio a gente chama de pericárdio seroso, que é uma camada interna serosa que vai estar em contato direto com o músculo do coração, certo? Então a gente tem uma camada externa, que essa camada externa ela é fibrosa, que é para dar mais proteção ao órgão, e você tem uma camada interna desse pericárdio, que é o que a gente chama de pericárdio seroso, que ele precisa ser mais delicado, né? Que é a camada que vai estar em contato diretamente com o órgão, certo? Diretamente com o coração. E para essas camadas elas ficarem ligadas, a gente tem que ter o que a gente chama de lâminas, certo? Essas lâminas elas vão prender, por exemplo, a lâmina parietal, ela vai unir o quê? As duas camadas do pericárdio, ou seja, eu tenho uma camada mais externa, que é o pericárdio fibroso, e eu tenho uma camada mais interna, que é o pericárdio seroso. Quem vai unir o pericárdio fibroso ao pericárdio seroso é o que a gente chama de lâmina parietal, certo? Então a lâmina parietal, ela vai unir o pericárdio fibroso ao pericárdio seroso, ela vai unir essas duas camadas, correto? Depois nós temos o que a gente chama de lâmina visceral. A lâmina visceral, ela vai unir o que? A camada serosa, ou seja, o pericárdio seroso, ao miocárdio, que é o músculo do coração, ou seja, ao coração. Então a lâmina visceral vai unir o que? O pericárdio seroso ao coração, certo? E também nós vamos ter o que a gente chama de cavidade do pericárdio, porque entre um e outro nós vamos ter o que? Essa cavidade. Aqui no desenho a gente vê bem direitinho aqui, essa camada azul mais escura, aqui nós temos que fica entre basicamente o miocárdio e o pericárdio seroso, certo? Essa camada que fica entre essas duas, esse espaço, nós chamamos de cavidade do pericárdio, certo? Bem tranquilo aí, ó. Só revisando. Então nós temos o que, ó? O pericárdio, que é o que? Uma camada de tecido que vai revestir o coração por fora, certo? Esse pericárdio ele é dividido em duas partes diferentes. Que partes são essas? O pericárdio fibroso, que é a parte mais externa, e o pericárdio seroso, que é a parte mais interna, certo?
Quem vai unir a camada do pericárdio fibroso com o pericárdio seroso é o que a gente chama de lâmina parietal. E quem vai unir o pericárdio seroso ao miocárdio, né, que é o músculo que vai compor o coração, que vai unir ao coração, nós chamamos de lâmina visceral, certo? Bem tranquilo também isso aí. Ainda falando do coração, como eu falei, o coração é um órgão oco, certo? E ele é composto por quatro câmaras. As duas superiores, que são os átrios, e as duas inferiores, que são os ventrículos, certo? Os átrios, eles vão receber o sangue que vem do corpo, certo? E os ventrículos, eles vão impulsionar o sangue para o corpo, beleza? Então, ó, como é que são formadas essas câmaras? Essas câmaras elas são formadas por septos, certo? Se você não tivesse nenhum septo, você teria uma câmara só, uma câmara única. Mas não, você tem septos, o coração é dividido por septos e por ter esses septos, o coração possui câmaras, certo? E quais são esses septos? Primeiro, o nome já diz tudo, septo atrioventricular. Que septo é esse? É o septo que vai dividir o que? O átrio do ventrículo, certo? Se você for olhar aqui, ó, tem um nomezinho no desenho, ó, septo atrioventricular. Em cima nós vamos ter o átrio, embaixo nós vamos ter o ventrículo. Quem divide essas duas cavidades é o que a gente chama de septo átrio ventricular, certo? Esses septos atrioventriculares, eles têm aberturas, até porque o átrio não pode estar isolado diretamente do ventrículo, porque o sangue vai passar do átrio para o ventrículo e o ventrículo vai passar esse sangue para o seu destino, certo? Então, nesse septo átrio ventricular, nós temos aberturas. Essas aberturas nós chamamos de ósteos, certo? No caso aqui é um ósteo átrio ventricular, certo? Bem tranquilo aí, ó. Quem vai dividir o átrio do ventrículo é o septo atrioventricular. E esse septo atrioventricular, ele tem uma abertura, que é para deixar o sangue passar do átrio para o ventrículo. Essa abertura nós chamamos de ósteos atrioventriculares, certo? Esses ósteos atrioventriculares é o que nós chamamos de válvulas, certo? Ou válvulas, que são as válvulas atrioventriculares, a direita e a esquerda, que vai controlar justamente a passagem, o retorno desse sangue, né? Que o sangue vai passar do átrio para o ventrículo, né? Por esse ósteo atrioventricular. E essas válvulas não vão permitir que esse sangue volte do ventrículo de volta para o átrio, certo? Beleza? Os outros septos que a gente tem é o septo interatrial, que o nome também já diz tudo. É o septo que vai dividir, vai separar o átrio direito do átrio esquerdo, certo? Bem tranquilo aí também. E o septo intraventricular, que é o septo que vai dividir o ventrículo direito do ventrículo esquerdo, evitando o quê? Que o sangue se misture, certo? Porque esses tipos de sangue são diferentes, que a gente vai ver na questão da circulação. Quando a gente for falar de circulação, a gente vai ver que o tipo de sangue é diferente, o conteúdo do sangue é diferente nesses dois ventrículos e nesses dois átrios, certo? Então, o coração tem quatro câmaras, dois átrios e dois ventrículos. Quem vai formar os átrios e os ventrículos são justamente os septos que é que vão dividir essa cavidade em quatro. O primeiro septo a gente viu que é o septo átrio ventricular, né, que vai dividir o átrio do ventrículo. E esse septo átrio ventricular ele vai ter uma abertura que a gente chama de ósteo átrio ventricular, certo? E esses ósteo átrio ventricular eles vão servir também como válvulas que vão impedir que o sangue volte do ventrículo para o átrio. Dividindo um átrio direito do átrio esquerdo, nós temos o septo interatrial. E dividindo o ventrículo direito do esquerdo, nós temos o septo intraventricular, certo? Estão todos mostrados aqui nesse desenhozinho, aqui nesse esquema do coração aqui. Bem tranquilo, certo? Bem tranquilo mesmo. Falando um pouquinho, falando um pouquinho aqui ainda
da questão das veias e das artérias, né? Algumas diferenças básicas, nós podemos ver que as veias e as artérias elas têm essa túnica externa, que é essa camada externa aí, certo? Que é análoga ao pericárdio do coração, fazendo essa analogia aí que o coração não é considerado um vaso modificado. Então, essa camada externa aí, ela é análoga, ou seja, ao pericárdio no coração. Nós temos também logo abaixo dessa camada, dessa túnica externa aí, nós temos a parte muscular. Essa parte muscular que a gente chama de túnica média, ela é o equivalente no coração ao quê? Ao miocárdio, certo? E logo depois dessa camada muscular aí, nós vamos ter a camada interna, tanto das veias quanto das artérias, que é a túnica íntima, certo? Que é a camada que vai revestir as veias e as artérias por dentro. Essa camada ela é formada por um tecido que a gente chama de endotélio, que também tem no coração, só que no coração esse endotélio ele é chamado de endocárdio, certo? Vocês podem perceber aqui, ó, na artéria e na veia, lembrando que a artéria é a vermelhinha, a veia é azul. Ó, na artéria aqui a gente tem uma camada entre a túnica média, né, que é a camada muscular, e a túnica íntima, que é o endotélio, certo? Uma camada vermelha aqui. Essa camada vermelha aqui mais escura, ela é uma camada de elastina, certo? Que o nome já diz, elastina, lembra o que? Elástico, certo? Que é a camada que vai dar uma característica crucial para as artérias, que é a capacidade de contração, certo? E para manter a pressão arterial, certo? Que já as veias elas não vão ter, certo? Falando individualmente aqui dos vasos sanguíneos, o primeiro que nós vamos ver são as artérias, certo? Como todo vaso sanguíneo, as artérias também elas são tubos o quê? Cilíndricos, certo? Só que elas são elásticas, certo? Elástica por quê? Porque a gente tem ó, aquela camadinha ali vermelha, que é a camada de elastina, que é esse tecido que tem essa capacidade elástica, certo? O que o elástico faz? Quando você pega aquelas ligazinhas amarelas que você prende coisa, material de escritório, por exemplo, quando você estica aquilo ali, quando você solta, o que é que acontece? Ela volta ao tamanho normal, ela se contrai de novo, certo? Então, essa é uma das características das artérias, elas são elásticas, certo? Justamente por conta dessa camada de elastina, certo? E como todos os vasos sanguíneos, vai circular dentro das artérias o que? O sangue. Geralmente a gente vê lá no ensino médio que as artérias só vão levar sangue arterial, né? Que é aquele sangue rico em oxigênio, né? Mas na verdade não. A grande maioria das artérias sim vai levar sangue rico em oxigênio. Mas a gente vai ver que tem as artérias pulmonares que vão levar o que? Sangue rico em dióxido de carbono, certo? Para os pulmões, para ser oxigenado lá, para ocorrer a hematose, certo? Ó, essas artérias, elas podem ter várias divisões, mas em relação ao tamanho, nós podemos dividir essas artérias em artérias de grande calibre, não é? Ou elásticas, né? Que são aquelas artérias mais grossas, né? Como a aorta, por exemplo. Nós podemos dividir também elas em artérias de médio calibre, que a gente considera aquelas artérias distribuidoras, que é a grande maioria das artérias que nós encontramos no nosso corpo, são essas artérias de médio calibre, e as arteríolas, que são artérias extremamente finas, certo? E para que servem essas arteríolas e para que as artérias elas vão diminuindo de tamanho, por exemplo, de calibre? Porque, vê só, na artéria tem uma coisa que a gente chama de pressão arterial, que é a pressão que o sangue vai fazer ao passar por esses vasos, certo? Essas artérias elas vão levar esse sangue sob pressão por todo o nosso corpo. Então, se eu mantenho um calibre muito alto dessas artérias, eu vou perder pressão, ou então eu vou romper o vaso capilar. Que, por exemplo, nós vamos ver mais à frente, ali quando a gente for ver os vasos capilares,
que os vasos capilares são extremamente finos e são compostos por apenas uma camada de célula, certo? Que é o endotélio, por uma única camada de tecido. Esses vasos capilares eles são muito sensíveis, certo? Então, se a artéria se o sangue chega com toda a pressão nesses capilares, esses capilares vão se romper, vão se lesionar, certo? Então, ó, você tem que diminuir essa pressão. Como é que você diminui essa pressão? Você diminui essa pressão diminuindo gradativamente o tamanho dessas artérias, certo? O calibre dessas artérias, porque quanto menor o calibre, você vai aumentar a resistência a esse vaso sanguíneo, certo? Você vai aumentar essa resistência. Quando você aumenta essa resistência, você diminui a tensão nesses vasos capilares. Então, quanto menor a veia, ele vai diminuindo basicamente a pressão quanto menor a artéria, ela vai diminuindo a pressão desse sangue para ela poder chegar no capilar sanguíneo sem que esse capilar sanguíneo ele seja rompido, certo? Então, ó, as artérias elas vão se dividir em artérias de grande calibre, médio calibre e arteríolas, certo? E todas essas artérias vão se comunicar, né, através do que a gente chama de anastomose, que é a conexão, né, entre duas ou mais artérias, certo? Aqui a gente pode ver uma arteriografia e a gente pode ver as anastomoses aqui, que é bem interessante aí. Esses pontos aí que estão saindo várias artérias, né? Que essas artérias estão se dividindo, aí a gente também consegue ver artérias de grande calibre, né? De médio calibre, que saem logo depois dessas de grande calibre, e as artérias de pequeno calibre e até as arteríolas, certo? E esses pontos aí onde você tem saindo mais de um ramo de uma artéria é o que a gente chama de anastomose, certo? Bem tranquilo também isso aí. Ó, nós vamos falar agora um pouquinho sobre as veias, certo? As veias, assim como as artérias e assim como os capilares, eles são tubos cilíndricos onde o sangue vai circular, certo? Só que as artérias, o sangue vai circular no sentido do coração para o resto do corpo. Já nas veias, o sentido vai ser o inverso. O sangue vai circular em direção ao coração, certo? Assim como as artérias, as veias elas vão se dividir em quê? Em veias de grande calibre, veias de médio calibre, veias de pequeno calibre e vênulas, certo? São as veias mais finas que a gente pode encontrar, certo? Ao contrário das artérias, as veias fazem o quê? A artéria, você tem uma artéria de grande calibre que se divide em artéria de médio calibre, pequeno calibre e arteríola. Já as veias, elas não vão diminuindo o calibre, as veias elas vão aumentando o seu calibre. É o inverso da artéria. Então, o que é que acontece? As veias elas vão. Você tem uma vênula, que é a veia mais fina, assim que o sangue passa dos capilares, elas vão direto para as vênulas. Então, essas vênulas elas vão se encontrando, certo? Com outras veias e vão formando veias um pouco mais grossas, com calibre um pouco maior. Aí você já gera o quê? Uma veia de pequeno calibre. Essas veias de pequeno calibre elas vão se juntando e formando veias com um diâmetro maior, que são as veias de médio calibre. E essas veias de médio calibre vão se juntando e formando o quê? Uma veia de grande calibre, certo? Até chegar no coração, certo? Então o calibre dessas veias elas vão aumentando à medida que ela vai chegando perto, à medida que vai se aproximando do coração. E o calibre dessa veia vai diminuindo à medida que ela se afasta do coração, certo? A veia também ela tem uma grande capacidade de dilatação, certo? Quanto maior o calibre que as artérias têm também, que são elas vão corresponder à mesma coisa que as artérias, só que as artérias ela vai ter essa capacidade de dilatação, só que ela vai retornar para o estado original dela mais facilmente, porque ela tem aquela camada de elastina. Já as veias não, ela tem uma capacidade de dilatação, ela se dilata, certo? Certo? Porque as veias ela não tem essa camada de elastina, então ela não tem como contrair e levar esse sangue de volta para o coração ativamente como as artérias fazem,
certo? Então, ó, as veias elas têm maior número que as artérias, porque você precisa de mais veias para coletar o sangue sai desses tecidos, né, e levar de volta para o coração, né, que é um sistema de captação, certo? E as veias também elas apresentam válvulas, certo? Ou seja, elas têm válvulas, como a gente pode ver aqui nesse desenho embaixo aqui, porque a veia, como eu falei, ela não tem aquela capacidade de pulsação como as artérias têm. Então, ó, a veia ela vai levar o sangue contra a gravidade. Então, ó, o sangue, à medida que ele vai subindo, ele desce. Então, para ele não ficar se acumulando, né, e a veia se dilatar muito e terminar formando trombos, você tem essa questão das válvulas. Então, essas válvulas impedem que o sangue desça, certo? Volte para o compartimento anterior que ele estava. Então, o sangue vai subindo e não desce, vai subindo e não desce. Então, como é que o sangue faz para subir e ir de volta ao coração? Por várias maneiras, né? Principalmente pela ação dos músculos, certo? Nós temos os músculos estriados esqueléticos, que é esse músculo que está ligado aonde? Aos ossos do corpo, e todo o nosso movimento ele vai fazer o quê? Com que esses músculos eles se contraiam e relaxem. Essa contração muscular vai ajudar essas veias a fazer o quê? A levar esse sangue no sentido correto, certo? A levar esse sangue para cima, certo? Isso junto com a questão das válvulas faz com que esse sangue suba contra a gravidade, certo? Já os vasos capilares, como eu falei, são aqueles vasos que são bem simples, bem finos. O nome já fala, capilar. Lembra o quê? Um cabelo, um fio de cabelo. Então, eles são vasos microscópicos, certo? São extremamente finos. E eles ficam entrepostos entre o quê? Entre as veias e as artérias. A gente vê esse esquemazinho aqui embaixo, né, do desenho. Nós temos as veias e as artérias. Entre as veias e as artérias, nós temos os capilares. Por quê? O que é que acontece? O capilar ele é responsável pela troca com os tecidos. Ele vai passar o nutriente que está no sangue para a célula e vai pegar o material proveniente do metabolismo celular e levar direto para o sangue para ser eliminado, certo? Então, como é que acontece isso? O sangue vem cheio de nutrientes pelas artérias, chega nos capilares, esses capilares pegam esses nutrientes e passam para as células. As células vão pegar o material que foi excretado pelas células e vai levar para dentro do sangue, e esses capilares vão levar esse sangue rico em material que tem que ser descartado para as veias. As veias vão levar esse sangue até o coração e vai passar pelos rins e vai ser excretado na forma de urina, certo? E os capilares, eles têm distribuição quase que universal no corpo, certo? Praticamente todos os tecidos, eles são irrigados por vasos capilares, certo? Agora, toda regra tem sua exceção, né? Como exceto a córnea e a cartilagem hialina e também a epiderme, certo? Esses três locais aí, eles não possuem vasos capilares, certo? Que não são irrigados, certo? Geralmente são locais que não digo tecido morto, mas basicamente um tecido que você não tem sensibilidade, por exemplo, como a camada da epiderme, né, que é a camada mais externa da pele, principalmente a camada córnea, que é uma camada o quê? Uma camada morta. Então você não tem irrigação dessas células, que são células mortas que estão ali protegendo, né, o nosso corpo de ataques externos, né, tanto de radiação quanto de entrada de micro-organismos, certo? Mas tirando essas três partes aí, eles estão distribuídos em todos os outros tecidos. Até porque precisam do capilar para poder passar o nutriente para os tecidos e retirar o material tóxico que é produzido pela célula, certo? Então é isso aí, a questão dos vasos capilares, bem tranquilo. E como eu falei, o capilar ele é formado apenas por uma única camada de célula. As veias e as artérias, a gente viu que ela tem aquelas três camadas, né? A camada externa, a túnica média e a túnica íntima. Os capilares eles são formados apenas pela túnica íntima, certo? Agora, só para fechar um pouco dessa questão do sistema cardiovascular, a gente vai falar um pouco de circulação. Nós temos dois tipos de circulação, basicamente. Né? Na escola a gente escuta falar o que? A grande circulação e a pequena circulação, certo?
Mas a grande circulação que a gente chama é o que a gente chama de circulação sistêmica, certo? Basicamente, ela vai iniciar no ventrículo esquerdo, certo? E vai até a rede de capilares no tecido, ou seja, o sangue sai do ventrículo esquerdo e é bombeado para todo o corpo, certo? E ele vai retornar ao coração através do que? Do átrio direito pelas veias, certo? Tem o que a gente chama de pequena circulação, que é a circulação pulmonar. O sangue ele precisa ser oxigenado, então ele precisa ser bombeado para onde? Para os pulmões. Nos pulmões vai acontecer a hematose, que é a troca gasosa, certo? E esse sangue vai voltar para o coração para ser bombeado para todo o corpo, certo? Essa circulação ela vai se iniciar o quê? No ventrículo direito, certo? E vai até a rede de capilares dos pulmões, que é onde acontece a hematose. Depois ele vai retornar ao coração pelo átrio esquerdo, certo? Então o que é que acontece? O coração vai bombear o sangue através do átrio do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo, até o corpo, certo? Do corpo, esse sangue vai voltar para o átrio esquerdo, que vai ser bombeado através do coração para os pulmões, que vai ser oxigenado e voltar para o coração, certo? Outro sistema que faz parte do sistema circulatório, lembrando que o sistema circulatório nós temos o sistema cardiovascular, que foi o que a gente viu, que é composto por veias, artérias e capilares. Nós também temos o sistema linfático e os órgãos hematopoéticos, são aqueles órgãos que estão responsáveis pela produção do sangue, de componentes sanguíneos. Certo? Vamos falar um pouquinho agora do sistema linfático. Vocês já devem ter ouvido falar no sistema linfático, né? Quando você fala uma drenagem linfática, por exemplo, você está fazendo uma massagem que você vai ajudar a drenagem dos vasos linfáticos, certo? Então, o que é o sistema linfático? Ele é um sistema que ele é formado por vasos linfáticos e órgãos linfóides, certo? Ao contrário do sistema circulatório, do sistema cardiovascular, não vai circular sangue dentro do sistema linfático, vai circular o que a gente chama de linfa ou hemolinfa, certo? Então, dentro do sistema linfático vai circular a linfa, certo? Ele é um sistema auxiliar ao sistema cardiovascular. Ele é um sistema basicamente de drenagem, certo? Quando eu falei de drenagem linfática, quando é que você vai fazer uma drenagem linfática? Quando você está se sentindo inchado aí, você está sentindo que tem líquido acumulado nos seus tecidos aí no seu corpo. Então, quando você faz uma drenagem linfática, você ajuda esse líquido que está acumulado nos tecidos a passar para os vasos linfáticos e esses vasos linfáticos dá destino a esse líquido aí. Então, o sistema linfático ele é um sistema auxiliar de drenagem. Ele vai ajudar a drenar os líquidos que estão nos tecidos do corpo também, que podem se acumular nos tecidos do corpo. Mas só isso? Não, não é só isso não. Ele também é responsável pelo quê? Ó? Pelo recolhimento de moléculas grandes. Quando eu falo recolhimento de moléculas grandes, são moléculas que elas não podem entrar no sistema cardiovascular, porque o sistema cardiovascular ele é um sistema fechado, totalmente fechado, que não dá para você passar molécula muito grande por ali, certo? Você só passa pequenas moléculas lá nos capilares. No resto do sistema você não tem como entrar uma proteína muito grande, por exemplo, certo? Então, ó, o sistema linfático ele também é responsável pelo recolhimento de moléculas grandes, certo? Que não passa na rede dos vasos capilares, que não conseguem passar no sistema cardiovascular, certo? E ele também está relacionado com a defesa do nosso corpo também, certo? Que a gente vai ver essa questãozinha das defesas. O sistema linfático ele é semelhante ao sistema cardiovascular. Isso em alguns aspectos, certo? Em algumas coisas ele é semelhante e outras coisas eles são diferentes. Por exemplo, ele tem o quê? Ele é constituído basicamente por capilares. Só que como a gente viu no sistema cardiovascular, o sistema cardiovascular ele é um sistema contínuo. Você tem as artérias que passam por
capilar, do capilar passa para a veia, da veia passa para a artéria de novo e fica nessa, né? Nessa circulação. Né? Não tem final, né? Por assim dizer. Já os vasos capilares, eles são vasos com fundo cego, certo? A gente pode observar no desenho aqui que eles têm final ali. Você chega numa pontinha daquela, aquela pontinha ali não tem saída. Isso que a gente chama de fundo cego. É quando você tem um vaso que a ponta dele não tem saída, certo? E ao contrário também do sistema cardiovascular, o sistema linfático ele não tem um órgão que vai bombear essa hemolinfa. Essa hemolinfa, ela não, o sistema cardiovascular ele não tem o coração ou um órgão que seja semelhante ao coração, certo? Essa linfa ela vai ser bombeada através de movimentos musculares, como eu falei. No mesmo caso das veias, como é parecido com as veias, vai acontecer com os vasos linfáticos. Através da movimentação, da contração muscular, nós vamos ajudar o quê? Essa linfa a circular dentro dos vasos linfáticos, certo? O sistema linfático ele é composto por níveis de vasos também. Do mesmo jeito que o sistema cardiovascular nós temos veias, artérias e capilares, aqui também nós temos os capilares linfáticos, né? Que são a sua grande maioria, que vai coletar os líquidos, né, e as substâncias que os capilares do sanguíneo, certo? Depois nós vamos ter uns vasos linfáticos um pouco mais grossos, são os vasos linfáticos, e depois vasos mais grossos ainda, de calibre maior ainda, que são o tronco linfático. E esse tronco linfático ele vai desembocar onde? Nas veias, porque todo o sistema linfático vai recolher esse material, né, que está no corpo e vai levar esse material para as veias e essas veias vão levar esse material para ser descartado, certo? Os capilares linfáticos, como eu falei, né, são mais calibrosos, né, do que os dos vasos sanguíneos. Os capilares sanguíneos são mais finos, os linfáticos são um pouquinho mais grossos. Eles possuem um fundo cego, ou seja, eles não têm saída, por exemplo, e eles são encontrados nas mesmas regiões onde são encontrados os capilares sanguíneos, certo? Que como eu falei, ele é um sistema acessório àquilo ali, certo? E eles são mais abundantes junto aos grandes vasos, certo? Como os vasos torácicos, o vaso do tórax, do abdômen e da pelve, certo? Que eles estão relacionados justamente com os vasos sanguíneos. Eles são é um sistema acessório ao sistema cardiovascular. Os capilares linfáticos, eles possuem também, como às vezes, eles possuem válvulas, porque como eu falei, né, da mesma maneira que a veia ela não tem uma capacidade de pulsátil como as artérias, ela precisa de um material, de uma estrutura que não deixa esse sangue retornar. A mesma coisa são os vasos linfáticos, né? Os capilares linfáticos, eles possuem válvulas. E essas válvulas vão ajudar justamente na circulação da linfa, que vai impedir que essa linfa ela volte, certo? E o fluxo linfático, ele é em apenas uma direção, certo? Que é em direção aos vasos sanguíneos, né? Que é em direção ao coração. E como o calibre do vaso é menor na região das válvulas, certo? Ele fica como se fosse como um colazinho de contas, um colazinho de pérolas, certo? Você tem uma partezinha mais grossa e uma partezinha mais fina, uma partezinha mais grossa e uma partezinha mais fina, certo? Por essa diferença de calibre nesses vasos linfáticos na região das válvulas. Nós temos o ducto linfático torácico, né? Que é o maior vaso linfático do nosso corpo. Ele vai drenar essa linfa de quase todo o corpo, ele vai receber essa linfa, certo? E vai levar essa linfa até o vaso sanguíneo, né? Até a veia. Ele vai desembocar onde? Na junção da veia subclávia esquerda com a veia jugular interna, certo? Que é justamente esse vaso que eu estou apontando aí, ó, no desenho, que está com um tracinho vermelho do lado. O ducto linfático direito, né, ele vai drenar a linfa do lado direito do corpo, certo? Da metade direita da cabeça, do pescoço, do tórax, do coração, do pulmão direito, certo? Da face diafragmática do fígado e dos membros superior direito, certo? Então, toda essa parte direita, quem vai receber essa hemolinfa dessa parte direita do corpo vai ser o ducto linfático direito, certo?
e ele vai desembocar na veia braquiocefálica direita, certo? Que é o vaso que está aí, ó, apontado, né? Que o nome está grifado em vermelho também, certo? Os vasos linfáticos, eles estão ausentes onde? Eles estão praticamente em todos os locais do nosso corpo, mas em alguns locais eles estão ausentes, como por exemplo no sistema nervoso central, certo? E na medula óssea, tá bom? E também em estruturas avasculares. O que é uma estrutura avascular? É uma estrutura que não tem vaso sanguíneo. Se eu não tenho vaso sanguíneo, eu não preciso também do sistema linfático ali. Que o sistema linfático ele não é uma estrutura que vai ajudar, auxiliar no sistema cardiovascular, certo? Ó, no músculo esquelético, mas estão presentes também no tecido conjuntivo que os circunda, ou seja, não está no sistema esquelético, mas ele vai estar no tecido conjuntivo que está junto do sistema esquelético, certo? Então, basicamente, esses vasos linfáticos que estão no tecido conjuntivo, que estão perto do sistema do músculo estriado esquelético, ele vai auxiliar na drenagem dos líquidos que estão se acumulando ali na questão da musculatura, certo? A linfa, ela vai ter um fluxo, certo? Como eu falei, ela tem um fluxo unidirecional, que é em relação do corpo para o coração, certo? Só que essa linfa, ela tem um fluxo lento e ela tem períodos de inatividade, ou seja, como a gente vai fazer essa linfa migrar através da própria contração muscular, tem períodos que nossa contração muscular é mais baixa. Geralmente, quando você passa muito tempo sentado, muito tempo parado, você vai sentir o quê? Você vai sentir, por exemplo, as pernas mais inchadas, certo? Então, a partir do momento que você começa a exercitar um pouquinho, essa linfa ela começa a migrar de novo. Mas mesmo assim, o fluxo dessa linfa dentro dos vasos linfáticos ele é mais lento, certo? E como eu falei, ele tem esses períodos em que a linfa ela não vai estar migrando. E a partir do momento que ela não migra, ela vai se acumular, certo? Além da contração dos movimentos musculares, a circulação dessa linfa ela vai aumentar com o quê? Durante o peristaltismo. O que é o peristaltismo? É a movimentação da musculatura lisa, certo? Que é uma musculatura que ela é involuntária também, assim como o que a gente viu do músculo estriado cardíaco, certo? Então, por exemplo, onde é que está localizada essa musculatura lisa? Essa musculatura lisa ela está localizada nos órgãos, como por exemplo o intestino, o estômago, certo? Então, ó, quando esses órgãos começam a fazer esse movimento, que a gente chama de movimento peristáltico, essa musculatura ela vai ajudar a fazer essa linfa migrar dentro do sistema linfático, certo? Vai aumentar o fluxo dessa linfa, certo? Ela também é influenciada pela pulsação das artérias. Como ele está literalmente relacionado com as artérias, então também ó, essa pulsação das artérias vai auxiliar também no fluxo da linfa dentro dos vasos linfáticos. Até porque eles estão bastante associados com os vasos sanguíneos. Então, como a artéria ela tem essa capacidade de pulsar, essa pulsação também vai ajudar nessa migração, certo? Então, o sistema linfático vai se aproveitar, por assim dizer, da contração e da pulsação de outros sistemas, como o sistema muscular, certo? Como o próprio sistema cardiovascular, tá bom? Mas esse movimento da linfa sempre é lento, certo? Sempre vai ser mais devagar do que o do sistema cardiovascular, do que a circulação do sangue, tá bom? Ó, além dos vasos linfáticos, nós temos o que a gente chama de linfonodos, certo? O que são linfonodos? Como eu falei, o sistema linfático, além de estar relacionado com a limpeza do sistema, certo? Um sistema auxiliar do sistema cardiovascular, eles também estão relacionados com o sistema de defesa do nosso corpo. Então, os linfonodos eles são elementos de defesa para o organismo, certo? E ele vai agir como? Ele vai agir como uma barreira. Basicamente, ele vai agir como um filtro. Vocês olhem aqui o desenho, vocês vão ver que os vasos linfáticos eles têm entre eles um monte de bolinhas brancas mais claras, certo? Essas bolinhas mais claras são linfonodos, certo?
Porque, vê só, os vasos linfáticos eles vão pegar qualquer material, certo? E esse material vai ser levado para dentro da corrente sanguínea, diretamente. Imagine você se cai uma bactéria dentro desse vaso linfático e essa bactéria é jogada diretamente no vaso sanguíneo. O sangue, ele é um meio de cultura extremamente eficaz para a maioria dos micro-organismos, porque ele é extremamente rico em vários nutrientes, certo? Então, se uma bactéria cai dentro do sistema circulatório, no meio do sangue, essa bactéria vai se reproduzir muito rapidamente e vai levar o quê? Para todos os tecidos e todos os órgãos você vai ter o quê aí? Uma infecção generalizada. Então, para evitar esse tipo de problema, o sistema linfático tem o que a gente chama de linfonodos, que é justamente esse elemento de defesa, né? Que é esse filtro. Então, ó, toda vez que cai uma bactéria aí, por exemplo, ela vai ficar retida onde? Nos linfonodos, certo? E depois que ficar retida nesses linfonodos, eles vão ser eliminados. Por quê? Porque ele vai produzir também anticorpos, certo? Geralmente glóbulos brancos, tá bom? Então, ó, os linfonodos basicamente eles vão servir como filtro, certo? Justamente para você impedir que micro-organismos que vão causar doenças no nosso corpo passem e caia no sistema circulatório, certo? Os linfonodos, como é que eles são? Como é o formato desses linfonodos? Os linfonodos, eles têm um formato ovoide, certo? Ele lembra geralmente um grão de feijão. Como assim um grão de feijão? Porque ele tem duas margens, né? Ele tem um lado côncavo e um lado convexo, certo? O lado côncavo, que é o lado que tem uma cavidadezinha aqui, que é esse lado direito do desenho aí, certo? É a parte que a gente chama de hilo. O hilo de qualquer órgão é a região por onde vão entrar vasos sanguíneos, nervos que vão inervar essa região, certo? No caso do hilo do linfonodo, é dali que vai sair as veias, certo? E um ducto linfático que a gente chama de ducto linfático eferente, certo? A outra margem, que é a margem convexa, ela vai o quê? Ela vai penetrar vários ductos linfáticos diferentes, porque vários outros ductos linfáticos vão penetrar nesse linfonodo que ele vai ser um filtro, certo? Então, ó, esses ductos linfáticos aferentes, eles vão levar a hemolinfa para dentro do linfonodo e o ducto linfático eferente, né, que está na margem côncava, é o que vai levar essa hemolinfa em direção à veia, porque ela já vai estar com a hemolinfa basicamente filtrada, certo? Ele possui o linfonodo no seu exterior, ele possui uma cápsula fibrosa, que como eu falei, toda a maioria dos órgãos ele vai ter essa cápsula fibrosa, que ela vai servir basicamente para quê? Para revestir esse órgão e para dar uma resistência maior a essa estrutura, para que não haja nenhum tipo de dano, certo? Então, ó, quando você tem algum micro-organismo, alguma coisa que chega nesse linfonodo, ele vai criar uma inflamação, certo? Ele vai entumecer, ele vai ficar duro e vai ficar dolorido, certo? Isso é o que a gente chama de íngua. Então, quando você está com inflamação de garganta, por exemplo, o médico ele começa a fazer o quê? A palpar a região do pescoço, por exemplo, para sentir o quê? O que a gente chama de íngua, que é justamente esse linfonodo, se ele está inflamado ou não. Isso é uma indicação de infecção bacteriana, por exemplo, certo? Então esse linfonodo ele vai servir basicamente como filtro, tá bom? Além dos linfonodos, nós temos os órgãos linfáticos também, né? Órgãos linfóides. Entre esses órgãos linfóides eu destaco aqui o baço. O baço ele fica situado onde? No lado esquerdo da cavidade abdominal, certo? E para que é que o baço serve? O baço ele serve para quê? Para filtrar o sangue e remover os velhos, os, as glóbulos vermelhos que estão danificados, certo? Porque o sangue ele é composto por vários tipos de células sanguíneas. As principais são os glóbulos vermelhos. Então, ó, nem todas essas células vão estar inteiras. Para você não ter célula rompida aí, você danificar a questão do transporte de oxigênio, por exemplo, você tem que fazer uma manutenção desse sangue. Você tem que retirar essa parte que está danificada. Quem vai fazer essa triagem, quem vai retirar essa parte danificada do sangue
é justamente o baço, certo? Só que além de fazer essa filtragem do sangue, removendo os glóbulos vermelhos que estão lesionados, ele também vai produzir o quê? Glóbulos brancos. Ele vai produzir e armazenar esses glóbulos brancos, que são o quê? Anticorpos de defesa, são células de defesa, certo? Anatomicamente, esse baço ele possui duas faces, certo? Uma face diafragmática, que é essa parte superior aí que está voltada para o diafragma, certo? E uma parte visceral, que é essa maior parte dele, que é a parte que está voltada para as vísceras mesmo, para os outros órgãos, que é essa parte de baixo aí, certo? O baço também ele tem um hilo, que a gente chama de hilo do baço, que é justamente a abertura, a fenda, onde vai entrar os vasos sanguíneos e os nervos. Como eu falei, qualquer hilo é uma região do órgão que vai entrar o quê? Vasos sanguíneos e nervos ali, certo? Então, ó, só relembrando, o baço ele é um órgão, certo? Que vai servir para filtrar, vai servir para filtrar o sangue e para produzir células de defesa, certo? Agora o que a gente vai falar é sobre o timo. O timo, ele é o quê? É uma glândula endócrina também, só que ele é considerado um órgão linfóide, certo? O timo ele é responsável pelo desenvolvimento e a seleção dos linfócitos T, que também são células de defesa do nosso corpo, certo? O timo ele fica situado aonde? Na parte do tórax, certo? Lá em cima, na porção inferior do pescoço, certo? Logo perto do pescoço. Quando você acaba a porção superior do tórax, você vai iniciando o pescoço, você vai ter o timo, certo? Uma característica interessante desse timo em relação ao crescimento é o seguinte, que esse timo ele cresce e se desenvolve durante a infância e a adolescência. Só que quando o indivíduo atinge a adolescência, a puberdade, esse timo começa a reduzir de tamanho e começa a se desfazer, certo? Começa a ficar inoperante, certo? Isso é uma característica bem interessante. O timo, ele também é dividido em dois lóbulos, certo? Tá bom? Esses dois lóbulos, eles são unidos. Ele tem um lóbulo esquerdo e um lóbulo direito. Cada lóbulo desse tem um tamanho diferente, certo? O timo também ele é revestido por uma camada de tecido que vai proteger, um tecido conjuntivo, certo? E cada lóbulo do timo ele possui duas partes, certo? Ele possui um córtex, que é a região mais periférica, que é a região de fora, né? Com grande número de linfócitos, né? Que é produzido ali. E você possui uma medula, que é a região central, a região mais interna do órgão, certo? Que ali tem poucos linfócitos maduros. A maioria dos linfócitos que são maduros, que estão prontos para ser utilizados, estão na região do córtex, certo? Os dois lóbulos eles costumam variar em tamanho e em forma. Dependendo da pessoa, isso vai variar, certo? Mas basicamente eles vão ter esses dois lóbulos e esses dois lóbulos eles vão ser diferentes, certo?